Olá, meu nome é Katsuhiro, sou professor de Física no Poliedro e vou passar um tempinho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre hidrostática, beleza? Mas o que é a hidrostática? A hidrostática, ela basicamente é a parte da física que estuda os fluidos em repouso. Então, estudo dos fluidos em repouso. E quando eu falo fluido, isso vale tanto para gases quanto para líquidos. Então, por exemplo, quando eu penso em empuxo, quando eu penso em pressão, isso vale tanto para água, por exemplo, navio flutuando, quanto para um balão flutuando também. A gente está falando mesma força física ali, do empuxo. Então serve tanto para gases quanto para líquidos, beleza? Para eu começar a falar de hidrostática, eu preciso falar de alguns conceitos básicos que vão dar o suporte ali para a gente conseguir entender como é que funciona aí as forças ou como é que as grandezas físicas interagem ali, beleza? Então, a primeira definição que eu preciso entrar com vocês é de densidade. Densidade é a relação entre a massa do corpo dividido pelo seu volume. Bem tranquilo isso daí, né? A gente pensa, por exemplo, que isopor ele é bem pouco denso, enquanto que chumbo, por exemplo, é um objeto bem denso. Por quê? O isopor, ele ocupa bastante espaço, só que tem a massa muito pequena. Então ele tem um volume grande, uma massa pequena, dando uma densidade pequena. Quando eu penso, por exemplo, em chumbo, vou estar pensando em objeto pequeno, só que bem maçudo, certo? Então volume pequeno, massa grande, te fornece uma grande densidade. Massa específica, ela é quase a mesma coisa que densidade, só que ela vale somente para um material. Então, a gente está fazendo aqui uma relação entre a massa do material dividido pelo volume do material. Qual que é essa diferença, então? Quando a gente pensa na densidade do corpo, eu posso pensar tanto a parte que é ocupada por material, quanto a parte que é vazia. Vamos pensar, por exemplo, uma latinha de refrigerante. Se eu pego uma latinha de refrigerante de 350 ml e ela estiver vazia, você já bebeu? O alumínio, pensar que essa latinha é feita de alumínio, ela ocupa todo esse espaço aqui, né? A latinha. Então essa latinha tem um volume grande, só que a massa é bem pequena. É bem leve uma latinha de refrigerante, certo? Então a densidade do corpo vai ser a massa do corpo dividido por volume total que ele ocupa. Enquanto quando eu falo sobre massa específica, eu tenho que pensar somente na massa ocupada pelo alumínio. Então no volume ocupado pelo alumínio. Então eu tenho a massa da latinha, só que para eu pegar o volume ocupado pelo alumínio, eu precisaria esmagar tudo. Então ficaria uma coisa bem pequena. E esse volume seria o volume ocupado somente pelo alumínio. Então, densidade sempre diz respeito a um corpo. Eu posso falar densidade de um navio, densidade de uma latinha. Enquanto que a massa específica, eu vou estar sempre falando de massa específica do cobre, massa específica do alumínio ou mesmo do chumbo. Repara que eu falei densidade do chumbo anteriormente, né? É porque muitas vezes vocês vão perceber que o enunciado trata densidade como se fosse massa específica. Não tem problema aí, você vai encontrar isso de maneira corriqueira, tá bom? Então, o que mais importante que vocês precisam saber é que densidade e massa específica são conceitos diferentes, mas para o enunciado aí de vocês, pode aparecer os dois, são bem intercambiáveis. O importante é saber a definição, beleza? Quando a gente fala de grandeza física, a gente sempre tem que pensar na unidade. Repara que tanto a densidade quanto a massa específica é uma massa dividida pelo volume, certo?
Massa no sistema internacional é quilogramas e volume metro cúbico, certo? Só que tem o usual. O usual é aparecer em grama por centímetro cúbico. E para a gente fazer essa conversão, a gente divide por 10 a terceira, indo do sistema internacional para o usual. Para voltar, a gente multiplica por 10 a terceira. Belezinha? Daí, somente com essa definição, a gente já consegue resolver uma questão. Vamos dar uma olhada? A gente deu uma olhada agora em definições de densidade, né? E a gente já consegue resolver uma questãozinha aí do Enem. Vamos dar uma olhada? O que eu recomendo para vocês é justamente que tenta resolver, aí depois dá uma pausa no vídeo e depois dá uma olhada como é que a gente resolveu, beleza? Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do álcool anidro são de 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 grama de centímetro cúbico, respectivamente. A leitura no densímetro em grama por centímetro cúbico, que corresponderia à fração máxima permitida de água, é de aproximadamente. Então, como é que a gente resolve essa questão aí? Primeiro, ele deu alguns dados aí. Então, deu a densidade da água, deu a densidade do etanol puro, e ele também falou qual que é a porcentagem máxima em volume de água, certo? E pergunta pra gente qual que é a densidade máxima que a gente poderia obter. Repara uma coisa, a água é mais densa do que o álcool, certo? Então, quanto mais a gente coloca de água, mais denso vai ficando. Então, a densidade máxima vai estar ligada justamente à quantidade máxima de água que a gente está colocando, certo? Então, a gente vai considerar justamente que na densidade máxima, a gente tem o volume máximo de água. Beleza? Então, como é que a gente resolve essa questão aí? Eu acabei de definir um pouquinho de densidade e a gente vai ter que usar justamente essas equações. Repara uma coisa, que a densidade da mistura vai ser dada pela massa da mistura dividido pelo volume total da mistura, certo? Só que a massa da mistura, quem que é? Vou falar que é a massa da água mais a massa do etanol, certo? Massa da água mais massa do etanol. Beleza. Eu preciso descobrir quanto que tem de cada massa, né? Aí eu vou ter que usar as densidades aqui e aplicar novamente a definição de densidade para elas. Vamos dar uma olhada. Definição de densidade, novamente, é massa por volume, certo? Então, se eu pego e isolo a massa, eu descubro que massa é densidade vezes volume. Se eu pego essa equação aqui e substituo para água e substituo para etanol, eu consigo descobrir a massa da água e a massa do etanol, beleza? Então vamos fazer isso. Então aqui, para água, nós temos que a massa da água é igual a densidade da água vezes o volume da água, certo? 4,9% a gente pode falar que é 0,049. Então 0,049 VT. Isso daqui, 1 vezes 0,049 é igual a 0,049 VT. Mesma coisa a gente faz para o etanol. Para o etanol, nós temos que a massa do etanol
é a densidade do etanol 0,8. Então ficou 0,8 vezes o volume do etanol. A gente só tem aqui água e etanol, certo? Se 4,9% é de água, quanto fica de etanol? 100% menos os 4,9%. Eu posso falar aqui então que tem 95,1%. Tudo bem? 95,1% é 0,951 do volume total. Beleza? Fazendo essa continha aí, a gente vai ter que a massa do etanol é 0,761 do volume total. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois valores e vou substituir aqui. Que aí vai ficar então, massa da água é 0,049 VT mais a massa do etanol, né? 0,761 VT. Quanto que dá essa soma aí? 0,81 VT. Finalmente, agora que a gente sabe a massa da mistura, eu consigo substituir aqui, né? Na equação original que nos daria a densidade da mistura aí, beleza? Então, a massa da mistura, 0,81 do volume total, dividido pelo volume total. Olha aí que sorte. Cortou, né? Então, no final, a gente descobre que a densidade máxima seria de 0,81 grama por centímetro cúbico. Agora que a gente terminou de resolver uma questãozinha, vamos dar uma aprofundada. A gente vai precisar falar de mais um conceitinho aí. Agora eu preciso falar de pressão com vocês. Mas o que é a pressão, né? Vamos pegar aqui. Se você tiver uma caneta, faz esse experimento com vocês. Então, eu tenho uma caneta aqui. E se ele não está nem se movendo para a esquerda nem para a direita, significa que esses dois dedos estão fazendo a mesma força, porque se não tem aceleração, a resultante é zero. Então as duas forças são iguais. Só que se eu começo a apertar com muita força, possivelmente esse dedo vocês vão sentir um pouquinho mais de dor do que esse, né? Pensando que aqui está a ponta. Se a força é a mesma, só que um eu senti dor e o outro não, o que foi essa diferença? Foi justamente a pressão. Então a pressão é basicamente o que a gente está sentindo. É a relação entre a força pela área. Então se eu pego uma coisa que tem pouca superfície de contato, uma coisa que é pontuda, necessariamente vai aumentar a pressão. Beleza? Então é isso que significa a pressão. É uma relação entre a força e a área em que essa força está sendo executada, beleza? Aí, introduzir uma nova grandeza física, eu preciso falar de unidades. No sistema internacional, é o Pascal. Só que tem algumas usuais, né? Uma das usuais é a atmosfera. Essa conversão a gente consegue fazer dividindo por 10 à quinta, beleza? Então, a volta aí, se dá Pascal para a atmosfera dividindo por 10 à quinta, para voltar eu multiplico por 10 à quinta, beleza? Agora, com essa definição de pressão, eu já consigo entrar no primeiro teorema aí, de hidrostática mesmo. Então, eu vou entrar no teorema de Pascal, que basicamente diz o seguinte: se eu tenho aqui uma região composta por fluido conexo aqui, então o fluido que está desse lado esquerdo
consegue chegar no lado direito. Se eu faço uma pressãozinha extra aqui, essa pressãozinha vai ser integralmente transmitida para cá. Ou seja, a mesma pressão que eu faço aqui vai chegar aqui. Isso é muito bom, porque com esse princípio eu consigo multiplicar a força, né? Se essa área aqui é menor, essa força aqui é menor também, desde que a pressão seja igual, certo? Então eu posso fazer, por exemplo, uma forcinha pequena aqui para levantar um objeto muito pesado. E é basicamente como é que funciona um elevador hidráulico. Então, se você quer levantar um carro, você não vai ter que fazer a mesma força que o peso do carro. Você vai fazer uma forcinha um pouquinho menor, desde que você use esse princípio aí, beleza? Um outro lugar que se enxerga isso também é o freio, que quando você pisa no freio, você faz uma força ali. Só que ali na borracha que vai segurar o pneu, tem que ter uma força muito maior. Então você pode usar esse princípio aí, que é o que os carros usam, beleza? Então vamos à parte matemática mesmo. O que esse teorema nos permite chegar? Então eu vou falar aqui que as pressões são iguais, né? Pelo princípio aí, pelo teorema de Pascal. Então eu vou falar que P1 é igual a P2. Ótimo. Só que se P1 é igual a P2, eu posso substituir a equação, a definição de pressão para ambos os lados aí. Então eu tenho que P1 é igual a uma força 1 dividida pela área da seção ali, enquanto que a pressão 2 vai ser a força 2 dividida pela área em que essa força 2 está sendo aplicada. Então a gente chega a uma relação matemática importantíssima aí, que se você soubesse essa relaçãozinha, você já conseguiria ter matado mais uma questãozinha do Enem. Vamos dar uma olhada? Próxima questãozinha aí, envolvendo o Teorema de Pascal. Tenta dar uma resolvida, dar uma pausa no vídeo, e depois acompanha aí com a gente. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado, em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo, é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando os atritos e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg e uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Então, vamos lá, dar uma analisadinha nessa questão. Tudo que estava em texto, eu tentei transformar aqui em uma imagem para a gente. Então, aqui a gente tem o motor, que vai fazer uma forcinha aqui, em uma região que tem uma área que eu chamei de A. E do outro lado, que está o cadeirante, eu falei que tem uma área de 5A, 5 vezes maior. E aqui eu coloquei a massa da pessoa, da cadeira e da plataforma. Tudo bem? Então vamos lá. Se o homem, aqui a plataforma, sobe com velocidade constante, se a velocidade é constante, a resultante é nula, porque a aceleração é nula. Então a força-peso tem que ser igual à forcinha que o fluido está fazendo aqui, beleza? Então eu vou falar que aqui tem uma pressão, que é realizada por esse homem, por essa plataforma, e essa pressão tem que ser igual à pressão que a bomba faz. Então vamos lá. Primeiro eu preciso calcular então essa força aqui. A força do outro lado, a força da plataforma, ela é dada pela soma das forças-pesos de cada componente. Homem, cadeira, plataforma. Então é peso do homem mais peso da cadeira mais o peso da
plataforma. O peso a gente calculava como? Fazendo massa vezes a gravidade, certo? Então, o peso do homem é 65 vezes 10, 650. Peso da cadeira, 15 vezes 10, 150. E o peso da plataforma, 20 vezes 10, 200 newtons, certo? Então, a gente tem 650 mais 150 dá 800. 800 mais 200, 1000 newtons, beleza? Então, a força que está sendo aplicada aqui vale a 1000 newtons. Vale 1000 newtons. Agora, finalmente, eu posso usar a equação que a gente viu na lousa passada, que era a força aplicada de um lado dividida pela área é igual a força aplicada do outro lado que nesse caso aqui vale 1000, dividida pela área em que ela é aplicada também. Repara que aqui eu já substituí 5A e A. E então dá para cortar aqui, né? De forma que a força do motor, força da bomba, é 1000 dividido por 5. Finalmente a gente tem que a força da bomba, 1000 dividido por 5, 200 newtons, beleza? Chegamos aí na resposta. A gente acabou de dar uma olhada sobre definição de pressão e mais uma questãozinha, certo? Tem uma coisinha de pressão que eu gostaria de enfatizar com vocês, que é uma definição de pressão, uma pressão bem específica. É a pressão primeira atmosférica. Como assim a pressão atmosférica? Quando a gente está aqui em uma região que tem gás, que tem o ar que a gente respira, tem fluido. Se tem fluido, tem pressão também. E esse fluido faz uma pressão na gente. Tanto que se você já subiu ou desceu uma serra, ou você talvez já tenha andado de avião, você vai perceber que vai sentir um incômodo no ouvido. Isso é justamente porque está mudando a pressão atmosférica e nosso corpo é sensível a isso, beleza? Então, na real, a pressão atmosférica faz uma pressão na gente e ela não é desprezível. O que acontece? A pressão manométrica é a diferença entre a pressão que tem em um ponto e a pressão realmente atmosférica. Como assim? Se eu acabei de falar para vocês que a gente sente, na verdade, a pressão, só que se tem a pressão atmosférica e eu não estou sentindo nada, pelo menos eu não estou sentindo a pressão atmosférica me pressionar, significa que não é uma pressão qualquer que eu sinto. Na verdade, eu sinto a pressão manométrica. Então, quando eu pego algum objeto e faço uma pressão na minha pele, eu sinto essa pressão extra. Então, o que eu sinto, na verdade, é a diferença entre a pressão que está sendo aplicada e a pressão atmosférica. Porque o neutro, para mim, é a pressão atmosférica, certo? Repara que se a pressão que a gente sente é a pressão manométrica, que é a pressão no ponto subtraída da pressão atmosférica, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Positiva vai ser quando a pressão que estiver sendo aplicada for maior do que a pressão atmosférica, quando eu faço uma força contra a pele ou contra uma superfície. Pressão negativa vai ser quando eu chupar. Quando eu fizer uma sucção, a pressão aqui vai ser menor do que a pressão atmosférica. Então, tá aí uma forma de a gente interpretar uma pressão positiva, pressão manométrica positiva e negativa. E vocês vão perceber que na física, para a gente é muito mais interessante a pressão manométrica. Então, se eu quero saber se um jato de água vai ser forte ou não, a gente não vai estar preocupado necessariamente com a pressão naquele ponto, mas a pressão manométrica. A diferença entre a pressão daquele ponto com a atmosférica, beleza? E vocês vão ver que haverá enunciados que vão falar de pressão só sem falar que é uma pressão manométrica. E a gente vai ter que interpretar que é uma pressão manométrica. A gente vai ver isso na próxima questão, beleza? Aí a gente vai entrar mais um teorema de Stevens, importantíssimo aí,
que ele relaciona justamente a pressão entre dois pontos de um fluido. Então, se eu tenho um copo, eu tenho uma piscina, quanto mais fundo eu vou, maior vai ser a pressão da coluna do fluido na gente. Então, quanto mais fundo que eu vou no mar ou numa piscina, maior vai ser a pressão sendo aplicada em mim, porque tem mais líquido, mais peso de água sobre mim, certo? Da mesma forma na pressão atmosférica. No nível do mar, a pressão atmosférica é maior do que, por exemplo, em cima de uma montanha ou mesmo em uma cidade que você tem que se elevar um pouquinho. Então imagina São Paulo. São Paulo vai ter uma pressão atmosférica menor do que a do litoral, justamente por isso, por uma diferença de altura. E o Teorema de Stevens nos permite calcular justamente o quanto você aumentou ou diminuiu a pressão. Então, se eu tenho aqui dois pontos de um fluido em alturas diferentes e que esse fluido tem uma densidade Tzinho, que eu vou falar um dF, eu consigo calcular essa diferença de pressão. Então, ΔP, que é a pressão de baixo, menos a pressão de cima, é igual à densidade do fluido vezes a gravidade local vezes a alturinha. Então, quanto maior a altura, maior vai ser essa diferença de pressão. E repara que isso tem tudo a ver um pouco com a pressão manométrica. Por quê? Eu falei que a pressão atmosférica está sempre atuando, certo? Então, se eu pego uma piscina, por exemplo, ou no mar, a superfície livre, onde a água termina, vai ter pressão atmosférica, certo? Então, se eu pego aqui uma alturinha, vou imaginar que eu afundei uma profundidade Hzinho. Aqui eu vou ter um pontinho que eu vou chamar de P3. Eu consigo obter essa pressão também, né? Então eu tenho que P3 menos a pressão atmosférica é igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a alturinha. Mas quem que é esse cara aqui, ó? Esse carinha aqui. Ela não é justamente a pressão manométrica, não é a pressão deste ponto em relação à pressão atmosférica. Então é essa a importância da pressão manométrica. É a forma que a gente mais consegue calcular na prática também, quando a gente pega uma diferença de altura e conhece a gravidade. Beleza? Vasos comunicantes. Como é que funciona vasos comunicantes? Você pega um fluido, novamente, em um recipiente em que ele está todo conexo. Você consegue sair de um ponto do fluido e chegar no outro sem passar por nenhuma barreira, beleza? Então, aqui, como consequência do Teorema de Stevens, eu chego à seguinte conclusão, que se eu tenho em um mesmo recipiente pontos na mesma altura, então se A B e C estão na mesma altura, então as pressões vão ser iguais. Então, PA é igual a PB, que é igual a PC. Vamos ver mais uma questãozinha? Então, a gente deu uma olhadinha agora em pressão manométrica, Teorema de Stevens, vasos comunicantes. Vamos dar uma olhada como isso foi cobrado no Enem. No manual de uma torneira elétrica, são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente.
Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser, no mínimo, 18 kPa e no máximo 38 kPa. Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa. Considere a massa específica da água 1.000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e máxima altura em metro entre a torneira e a caixa d'água? Então, novamente aqui, eu tentei resumir um pouquinho os dados do enunciado em uma figura, beleza? Então, a gente tem aqui uma caixa d'água que tem um desnível. E o desnível é em relação à torneira, certo? Não precisa ser em relação a esse ponto aqui. O que a gente viu pelos vasos comunicantes só depende da diferença de altura, independente de estar na mesma vertical ou não, certo? Então, esse ponto aqui tem a mesma pressão que aqui. Então, a gente calcula a pressão nesse ponto e fala que é igual a da torneira, beleza? Vamos ver como é que isso sai. Olha, no enunciado ele falou que não quer um redutor de pressão. Então, a gente tem que estar limitado a essas duas pressões aqui. Pressão mínima de 18, como é quilo, eu substituo quilo por 10 à terceira. Pressão máxima, 38 kPa também, então 10 à terceira ali. Um detalhezinho aqui. Em momento algum, ele falou pressão manométrica, mas eu vou ter que interpretar que é uma pressão manométrica. Por quê? Primeiro que eu falei que na física, pelo menos na hidrostática, a gente raramente trabalha com pressão total. Isso vai ser mais na termodinâmica. E pressão atmosférica sozinha, ela tem da ordem de 10 a quinta pascal. Então não tem como, com a ajuda da água, você ter uma pressão ainda menor do que a pressão atmosférica. Necessariamente teria que ser maior. Então, necessariamente, quando a gente está falando aqui, não pode ser da pressão total, tem que ser da pressão manométrica, beleza? Então, dado isso, a gente consegue calcular a altura máxima e a altura mínima. Então, a gente viu que pressão manométrica eu consigo calcular desse jeitinho aqui. Pressão ou ΔP, diferença de pressão, é igual a densidade do fluido, né? Vezes a gravidade, vezes a altura, certo? Então daqui a gente vai usar essa expressão para os dois casos, para a pressão máxima e para a pressão mínima. Então daqui a gente tem, para a pressão máxima nós temos 38, 10 à terceira. Como já está no sistema internacional, a gente usa tudo no sistema internacional. Repara que a densidade está no sistema internacional, quilograma metros cúbicos, e a gravidade também, metros por segundo ao quadrado. Então, densidade 1000 eu substituo por 10 à terceira. Gravidade é 10 vezes altura. Se eu peguei a pressão máxima, necessariamente eu estou falando da altura máxima. Se eu pego a pressão mínima, eu estou falando da altura mínima. Então, aqui, para a pressão mínima, 18 vezes 10 à terceira é igual a, novamente, a densidade da água, 10 à terceira vezes a gravidade, vezes a altura mínima, certo? Como é que fica aqui? Para que dá para simplificar já nas duas equações, o 10 à terceira, certo? E para esse caso a gente passa o 10 dividindo, para o outro caso a gente passaria o 10 dividindo também. Então a conta continuaria desse jeitinho aqui. Então a gente tem que a altura máxima é igual a 38 dividido por 10, que é igual a 3,8 metros. E a altura mínima
é igual a 18 dividido por 10, que vai dar 1,8 metros, beleza? Então, se eu quero substituir isso, representar isso na forma de um intervalo, eu vou falar então que a altura ela tem que estar entre 1,8 metros e 3,8 metros. Então tá aí a nossa respostinha final, beleza? Vamos dar uma olhadinha na reta final agora de hidrostática. A gente vai ver o último teoremazinho aqui, dos talvez até mais importantes aí da hidrostática. Teorema de Arquimedes. O que esse teorema fala pra gente? Ele basicamente explica como é que, por exemplo, um navio consegue flutuar ou um balão, um dirigível. Que é basicamente o seguinte: se você tem um objeto grande que ocupa muito volume e ele está submerso em um fluido, por exemplo, a água do mar ou o próprio ar, ele vai receber uma forcinha. Como é que essa força acontece? Vamos pensar aqui nesse caso que eu desenhei, por exemplo. Eu desenhei um copo aqui, um balde, que tem um objeto flutuando, tudo bem? E por Stevin, a gente descobriu que quanto mais profundo, maior a pressão. E a gente viu também que pressão é uma força que está sendo aplicada por área, certo? Significa que se a pressão aqui em cima é menor do que embaixo, eu começo a perceber que tem mais força sendo aplicada embaixo. Se tem mais força sendo aplicada embaixo por esse fluido, ele tem uma resultante para cima. Então, o fluido começa a empurrar o objeto para cima. E essa força, essa resultante de todas essas pressões que estão sendo aplicadas no volume, a gente chama de empuxo, representado pela letra E. Mais elegante do que só saber que existe essa força é que Arquimedes ele conseguiu calcular. E ele resolveu esse problema de maneira muito simples. Ele fala que o seguinte: o empuxo pode ser calculado pela seguinte forma. Ele vai falar que a densidade do fluido em que a gente está submerso, o objeto está submerso, vezes a gravidade local, vezes o volume submerso. Importantíssimo isso daqui. Volume submerso. Então, se você pega, por exemplo, uma bola de vôlei, e você coloca dentro da água, vai perceber que ele vai boiar e muita parte do volume vai ficar lá de fora. Quando você faz força para baixo, você percebe que quanto mais você enfia a bola, mais difícil vai ficando. Por quê? Você está aumentando o volume submerso. Se o volume submerso está aumentando, o empuxo também aumenta. Então fica mais difícil de você afundar, porque a água está fazendo mais força agora para cima. Beleza? Faz sentido? Bem, eu falei que empuxo é uma força. Empuxo, então, ela tem uma unidade, né? Qual que é a unidade de força no sistema internacional? Newtons, né? A gente representa por Nzão maiúsculo. Então, essa daqui é a unidade do sistema internacional. Belezinha? Bem, essa parte aqui ela é importante, mas tem algumas coisinhas que o vestibular pode querer pegar com vocês. Então, aqui eu fiz o diagrama dos corpos livres. Então, peguei esse objeto aqui e isolei ele aqui. E eu só vou marcar as forças que estão sendo atuadas neles. Então, aqui a gente falou que tem o empuxo e sempre vai ter o peso, né? Porque se tem a gravidade, tem que ter o peso também. E se ele estiver flutuando, necessariamente vai estar em equilíbrio, né? Então, eu vou poder falar que empuxo igual peso. Então, no equilíbrio,
a gente tem que empuxo é igual ao peso. O empuxo é igual ao peso do objeto, beleza? E quando eu analiso pro recipiente com fluido, aí que tem a maior pegadinha dos vestibulares. Por quê? A gente aprendeu que lá nas leis de Newton, terceira lei, toda ação tem uma reação. Então, se o fluido faz um empuxo para cima, o corpo faz um empuxo para baixo no fluido. Então, se o fluido faz uma força no corpo, o corpo faz uma força no fluido. Ação e reação. Então, se eu sei esse empuxo aqui, o corpo faz a mesma forcinha para baixo, essa mesma força de pressão. Então, o que acontece? Se eu tenho esse recipiente aqui em cima de uma balança, a balança sempre mede a normal, certo? Então, o que é a normal? O que essa balança vai medir no equilíbrio também? No equilíbrio, para o recipiente com fluido, a gente vai ter o seguinte, que a normal ela vai ter que segurar as forças que estão sendo aplicadas no nosso recipiente com fluido, que vai ser o próprio peso do líquido, mais o empuxo, né? O empuxo que o objeto está aplicando no fluido, no líquido. Então vai ficar sendo peso do líquido mais o empuxo, beleza? Essas questões aqui que envolvem essas relações costumam ser as mais difíceis até envolvendo Arquimedes. O que eu recomendo é que você copie essas lousas, estude as equações e, sobretudo, faça exercícios. Beleza? Até a próxima. Bons estudos!